Você já fez aquela promessa silenciosa no final da noite, jurando para si mesmo que aquela seria a sua última aposta, apenas para se ver no dia seguinte colocando mais dinheiro na plataforma? Você já se perguntou por que é tão dolorosamente difícil fechar o aplicativo e parar, mesmo quando você está vendo o seu dinheiro ir embora? Se você já passou por isso, ou conhece alguém que está preso nesse ciclo, a primeira coisa que você precisa entender é que você não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa sem caráter e o seu problema definitivamente não é falta de sorte. A dura realidade é que você está enfrentando uma das indústrias mais lucrativas e psicologicamente cruéis do planeta, que utiliza engenharia comportamental avançada para hackear o seu cérebro. E se você gosta desse tipo de conteúdo analítico e quer entender os bastidores da mente humana, aproveita esse início para já se inscrever no canal e ativar as notificações, porque semanalmente trazemos análises profundas como essa. Para compreender a psicologia por trás das apostas, o primeiro conceito neurológico que precisamos desvendar é o efeito do quase ganhei. Na vida real, quando você tenta fazer algo e falha, o seu cérebro registra a dor do erro e aprende a evitar aquela ação. Inclusive, eu detalho exatamente como funciona essa engenharia mental no meu e-book A Armadilha das Apostas, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você encosta a mão em um ferro quente e se queima, o seu sistema nervoso central grava que aquilo é perigoso. No entanto, nos jogos de azar e nos aplicativos de apostas modernos, a engenharia do jogo altera essa lógica. Quando você faz uma aposta e a roleta para uma casa do prêmio acumulado, ou quando o seu time toma um gol nos acréscimos e você perde por muito pouco, o seu cérebro não registra isso como uma derrota completa. Ele interpreta a cena como um quase ganhei. Essa pequena ilusão visual e sonora faz a sua mente liberar uma descarga massiva de dopamina, exatamente idêntica à descarga de uma vitória real. Existe uma explicação técnica completa sobre como esse mecanismo do quase ganhei é desenhado pelas plataformas para manter você preso, algo que pouca gente conhece e que atua como o primeiro gatilho do vício, fazendo você acreditar que a grande virada está a um passo de acontecer. O segundo pilar psicológico dessa armadilha é o conceito que B. F. Skinner chamou de reforço intermitente, ou recompensa variável. Se você apertasse um botão e ganhasse dinheiro todas as vezes, o jogo perderia a graça. Se você apertasse um botão e nunca ganhasse nada, você desistiria em 2 minutos. A mágica do vício acontece na imprevisibilidade. O cérebro humano é apaixonado por padrões, e quando ele não consegue prever quando a recompensa virá, ele entra em um estado de hiperfoco e obsessão. A incerteza constante mantém o seu sistema dopaminérgico em alerta máximo. O simples ato de esperar pelo resultado de um jogo ou pela combinação das luzes na tela libera mais dopamina do que o próprio dinheiro recebido. É a expectativa da recompensa que vicia, e não o prêmio em si. À medida que o tempo passa e as perdas começam a se acumular, entra em ação um fenômeno conhecido na economia comportamental como a aversão à perda e a falácia do custo irrecuperável. A psicologia já provou que a dor de perder R$ 100 é emocionalmente 2 vezes mais intensa do que a alegria de ganhar os mesmos R$ 100. Por causa disso, quando o apostador perde dinheiro, ele não entra apenas em prejuízo financeiro, mas em um luto emocional. É nesse momento que surge o comportamento mais destrutivo de todos: a necessidade desesperada de recuperar o prejuízo, o famoso tentar buscar o head. Tem um ponto ainda mais pesado sobre como o desespero de recuperar o dinheiro perdido desliga temporariamente o seu córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo julgamento racional, e como as plataformas se aproveitam exatamente desse momento de vulnerabilidade emocional para te fazer colocar ainda mais saldo. Não podemos ignorar também a realidade do brasileiro médio ao olhar para esse cenário. Em um país onde o salário mínimo é corroído pela inflação, onde o trabalho costuma ser desgastante e os sonhos parecem financeiramente inalcançáveis, as apostas surgem mascaradas como uma tábua de salvação. Os influenciadores e as propagandas vendem a ilusão de que o jogo é uma questão de habilidade, renda extra ou inteligência. O apostador passa a acreditar que, se ele estudar as estatísticas do futebol ou descobrir o horário correto de um jogo de cassino, ele terá controle sobre o resultado. Essa ilusão de controle é uma falha cognitiva perigosa. O cérebro prefere acreditar que está no comando de um sistema manipulado do que aceitar a ideia de que é apenas uma vítima estatística. O resultado dessa dinâmica a longo prazo é a exaustão neurológica e o isolamento.
o apostador começa a esconder o jogo da família, mente sobre as finanças, pede empréstimos e passa a viver em um estado constante de ansiedade, culpa e vergonha. A mente fica hiperestimulada pelas apostas e passa a achar a vida real cinza, sem graça e lenta. Isso aqui vai mais fundo e vai além de um simples hábito financeiro ruim, tornando-se uma verdadeira prisão mental que altera a forma como você percebe o valor do trabalho, do tempo e das suas relações pessoais. Porém, a boa notícia é que o cérebro humano possui neuroplasticidade, o que significa que qualquer circuito viciado pode ser desarmado quando você compreende a lógica por trás da manipulação. Você não precisa continuar sendo refém desse sistema. O primeiro passo para a libertação é aceitar que você não está lutando contra a má sorte, mas sim contra algoritmos e modelos psicológicos projetados para extrair até o seu último centavo. Quando você entende que a casa nunca perde e que a ilusão do quase ganhei é apenas um truque químico, o jogo perde a sua força sobre a sua mente. Se você quer entender esse processo de verdade, desarmar cada um desses gatilhos ocultos na sua cabeça e retomar o controle da sua vida financeira e emocional, eu reuni todo esse conhecimento de forma prática, clara e organizada em um material completo chamado A Armadilha das Apostas. Nele, eu mostro passo a passo como identificar essas manipulações e como sair desse ciclo de uma vez por todas. O link para acessar o e-book está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Dê uma olhada lá. E se este conteúdo te ajudou a enxergar essa realidade com mais clareza, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e confirmar a sua inscrição no canal para continuarmos trazendo reflexões que transformam a sua mentalidade.